Seja bem-vindo a mais um Que Comecem os Jogos, agora no nosso episódio 4. Hoje o nosso programa é especial, não vai ter visitante externo, a conversa vai ser entre a gente mesmo. Hoje o meu parceiro ele vai fazer um papel duplo, ele ao mesmo tempo vai ser entrevistador e entrevistado. Não se preocupe, isso parece maluco, mas é maluco mesmo. A gente optou por isso porque ele tem muito que partilhar conosco. Ele é designer de produtos digitais no Ministério Público do Rio de Janeiro. Lá ele trabalha com um tema muito relevante nos dias de hoje, que é a experiência do usuário. Ele é fundador e desenvolvedor de jogos no Estúdio Vaca Roxa, aquele lá da vaquinha que no início e no final do nosso programa sempre dá um mugido bem bacana. E ele também se diz um contador de histórias. Será que ele é isso mesmo? Mas antes da gente descobrir isso e conhecer ele melhor, deixa eu ir para o nosso ambiente virtual principal para conversarmos melhor. Olá, olá de novo. Para variar, né? Tivemos problemas técnicos, então vocês estão aí numa nice. A gente estava num terror incrível aqui atrás, mas conseguimos minimizar o problema e agora estamos ao vivo. E para lembrar, né, mais uma vez, a Gamelândia e a Vaca Roxa, a dona do mugido mais querido do Brasil, traz para vocês mais uma entrevista agora com o meu colega Wilson, né? Lembrando que essa série de entrevistas ela está ocorrendo numa disciplina chamada de empreendedorismo e monetização em jogos digitais, que roda na Escola de Comunicação e Design Digital, CDD, do Infinet, e por isso nós temos alunos aqui no backstage, né? Então, só para confirmar, temos aí hoje o Igor, temos o Rodrigo e temos o Igor e o Rodrigo, né? O Diogo não chegou e nem a Laura ainda. E temos também um convidado que é o Bruno Pimenta, né? Um convidado, mas é o nosso colaborador, está trabalhando aí dinamizando aí as redes sociais, divulgando. Então, esse é o nosso backstage de hoje. E me apresentando, eu sou o Ricardo Nunes, eu sou pós-doutor num projeto de neuroeducação no CEPID-Brain. O CEPID-Brain é vinculado à Unicamp, né, e apoiado pela FAPESP. Sou professor de graduação e pós-graduação em jogos digitais no Instituto Infinet, né, na SCDD. E hoje temos aqui o nosso convidado, como eu falei, o Wilson, mas antes deixa eu entrar com a vinheta e a gente já começa conversando com o Wilson. E agora, Wilson? É contigo, Wilson? Entrevistador e entrevistado ao mesmo tempo. Como é que é isso? Fala para mim. Tem que botar umas duas câmeras aí, né? Nem vou arriscar. Boa noite, galera, né? Isso aqui é mais um conteúdo Vaca Roxa na internet, né? Que é a nossa abertura padrão lá quando a gente está desenvolvendo alguma coisa da vaca para a internet, né? Enfim, você falou um pouquinho ali, né? Tipo, sobre as profissões que eu desempenho hoje em dia, atualmente, né? Que eu brinco que eu sou designer na maior parte do tempo, né? Então eu estou sempre fazendo alguma coisa nesse sentido. Só muda um pouco a atribuição ali do design. Às vezes é game design, às vezes é design gráfico, às vezes é design para web, design de UX, só vai mudando ali um pouquinho a área ali do conhecimento, mas tô sempre fazendo alguma coisa nesse viés, né? Beleza. Então, você acabou de falar, né? Trabalha com o X, com 3D, que eu já vi, design digital, game design, programação. Eu acho que tem outras coisas por aí, né? Então você é um cara polivalente. E, enfim. Só que antes de você se tornar esse cara, você foi criança, né? E aí eu queria saber, voltando aí naquele nosso trabalho lúdico de se imaginar criança, né? O que o menino Wilson queria ser quando crescesse?
Cara, isso é muito doido, assim, tipo, eu sou do Piauí, né? Assim, as Ah, pessoas mais próximas sabem e tal, nem todo mundo lá nas minhas redes sabem disso, acabam descobrindo um pouco depois. Eu costumo dizer que eu sou o primeiro piauiense de muitas pessoas. E aí, lá quando eu era moleque, lá a gente tinha uma formação muito tradicional, né? Então tinha meu pai e tal, a família inteira, sempre naquele lance de ser. A minha família tem meus tios têm dois médicos, um advogado, enfim, tem todo esse arcabouço aí de tradicionalidade ali, né? Então tinha muito isso, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser engenheiro, etc. E eu, por muito tempo, fui nessa onda, assim, tal, mas depois de adolescente, o que eu queria mesmo era ser jogador de futebol. Joguei futebol durante muito tempo, assim, até sempre profissionalmente, tal, fazendo peneira. Joguei na seleção de futsal lá de Teresina, no Piauí e tal, até um belo dia que o meu joelho não aguentou. E foi nesse momento aí que eu fiquei muito. Estourou o joelho, né? Eu passei, tipo, um mês e meio de cama, sem poder andar direito, sem poder pisar no chão. E aí eu passei muito tempo na frente do computador, né? Eu já gostava bastante e tal, já era um cara bem nerd assim na época, tipo de IRC, de chat, então eu já pesquisava bastante a respeito dessa coisa assim no começo dos anos 2000 ali. E aí eu comecei a mexer no Photoshop, eu lembro, para fazer algumas artes assim de uns fóruns que eu participava e eu enviesei nessa parte da arte. O jogo sempre permeou ali o meu imaginário, porque eu estava sempre jogando e tal. Eu sempre gostei disso desde o começo. Mas até um dado momento ali eu não sabia muito como ir para essa área. Eu gostava e tal, eu tinha aquele sonho de moleque de querer fazer um jogo e tal, tudo mais, mas nunca pensei nisso como uma profissão, né? E aí, teve um tempo, eu comecei a fazer arte ali e tal, né? E aí eu quero ser artista, então. Aí mudei esse viés ali, saí de um cara que queria ser atleta e tal, e fui para as artes ali e tal. Só que lá no Piauí também tinha essa limitação, a gente tinha poucas escolhas nesse sentido, né? Ou você iria para, sei lá, artes plásticas mesmo, que tinha na Federal, ou você iria para. Não tinha design gráfico, por exemplo, é uma coisa um pouco mais recente e tal. E eu lembro que eu flertei por causa de uns amigos, a galera falava que eu tinha bons insights, assim e tal, e eu fui na época para publicidade. E eu me encontrei muito, gostei, passei muito tempo, trabalhei até um dia desses assim, com publicidade e tal. Mas assim, resumindo a história, é que tipo, eu nunca tive muito um foco, né? Eu sempre fui meio que. Até hoje, assim, se hoje eu fosse me definir como você falou mesmo, eu sou um cara super generalista, assim, jogo em muitas posições. E eu acho que foi muito disso. Eu sempre fui muito navegando por muitas coisas. Eu acho que a curiosidade sempre me permeou nesse sentido, assim. isso é curioso, porque eu também sou mais ou menos assim. Eu acabo mexendo com tudo. Olha o Douglas aí. Boa noite, Douglas. Eu joguei basquete, né? Não fui no futebol. Joguei Que da basquete, hora. fui federado pelo Botafogo, né? Até o início do enquanto, aí depois abandonei. Ah, Mas é mais engraçado, ou menos ali. eu brinquei aí que tu era polivalente, pô, foi uma surpresa, jogador de futebol. Era bom, Wilson? Era Porra, pega. jogava muito, hein? Jogava Era o quê? muito. Tu jogou salão, né? Era salão isso, Era o futsal. quê? Ala? Como é que é o Eu nome? jogava de ala e jogava de atacante também. É? É. Fazia gol, Goleador? gostava de fazer gol, gostava de fazer gol. Goleador, é. Ó. É. E aí? Aí tá bom, mas aí já falou que tu era meio nerd, então você já era meio viciado no videogame, não? Qual Total, foi o total. primeiro jogo assim que tu falou, caraca, que parada maneira esse tipo de experiência e tal? É aquilo que a gente tava falando, tipo, já conversou algumas vezes sobre isso. Eu joguei desde Atari, Nintendinho, Super Nintendo, mas o que eu lembro ainda, que eu ainda era meio moleque e tal, que meio que mudou, assim, que explodiu a minha cabeça, foi quando eu peguei no Nintendo 64 e joguei o Mario 3D. Aquilo ali foi uma situação muito doida na minha cabeça. Tipo, O caraca, existe um 64, outro né? plano, né? 64. Isso, o Mario 64. Isso. E aquilo ali explodiu minha cabeça de um nível que eu, assim, eu não sei entender até hoje, porque, tipo, abriu muito a minha percepção. Porque, tipo, de modo geral, você estava acostumado a ver muitas coisas chapadas. Você vê, assim, Aham. ainda que jogos bonitos, porque você já tinha bastante uma construção ali do 16-bit no Super Nintendo e tal. Tinha bastante coisa saindo interessante. E aí eu não conhecia, assim, então eu não tinha tido contato com o PS1 ainda, foi bem tardio essa minha migração
para o 3D, né? E aí quando eu vi esse Mario 64, que era tudo em 3D ali, nossa, eu tive uma recepção muito absurda, assim. Mas o Mario não foi antes do PS, não? Ah, não lembro. Acho que Foi meio que foi. concomitante, né? Tipo, a Nintendo seguiu ali para cartucho ainda no 64 e a Sony já estava indo para CD ali. Foi meio que o mesmo. Eu já tinha. Eu não posso estar enganado, mas eu acho que eu já tinha tido Mas experiência já tinha alguma com. coisa no Saturno, já tinha alguma É, coisa ali nos outros. eu me lembro daquele jogo de luta do. Que tinha um jaguar. O cara tinha uma cabeça de um jaguar. Era Tekken, muito né? bacana. Tekken. É, Tekken. E eu me lembro também dos fliperamas, né? Já tinha alguns jogos 3D. Sim, sim, sim. E eu me lembro do Virtual Racing, que saiu no Mega Drive, que eram 3 pistas, que o jogo era visto assim meio de cima. Aham. E você já tinha essa questão de 3D, né? Então Sim, sim. já foi um preparo Tinha um de corrida viveiro para também no aquilo. Super Nintendo, se não me engano, que era meio de blocos assim, eu não lembro o nome agora, Ah, parecia tinha. carro de brinquedo e tal, que era bem É, legal. É. verdade. Mas ainda assim, era um percurso meio guiado ali e tal. Você tinha É, essa percepção, mas essa percepção fake você já tinha não, mas em outros, ele meio simulado, O né? Mario foi uma É. libertação assim de, Sim, né, total, total. de Até pelo tipo 3D. de controle, né? Tipo, aquela alavanca ali do 64 e tal, que só vinha aparecer muito tempo depois no DualShock, né? É, é. É Se bem mesmo, que marcou uma Tem no época. Dreamcast também, né? Teve no Dreamcast em alguns outros Né? controles. Mas enfim, o que eu tive acesso foi aquela alavanca ali que você podia ir livremente, né? Era muito É meio interessante. difícil, foi uma quebra de paradigma, eu me lembro. Sim, sim. Até a gente começar a pegar a habilidade. Mas, Wilson, e aí veio o game design, né? Veio o desenvolvimento de jogos, etc. Fala aí um pouquinho como é que você começou. Fala como surgiu a famosa vaca roxa, ou vaca Tá. roxa. Preciso começar um pouco do começo ainda, É, nesse maluco que queria ser um monte de coisa. igual o Jogador de Jack Stripador, futebol, por parte. publicitário, sei lá, artista e tal, o cara que não sabia muito bem para onde ir. Em um surto assim e tal, eu lembro de, pô, eu quero aprender a fazer jogo. Sei lá, eu tinha 12, não vou saber a idade ao certo, mas era bem no final dos anos 90 ali. E tinha um curso só que eu tinha acesso, né, porque eu não sabia de ciência da computação nem nada, ainda estava na época de escola e tal. E, e era no Senac, né? Então eu tinha uma escolha, tinha 3 cursos de programações à disposição. Um era voltado para web, o outro era Java e o outro era Delphi. Eu não fazia ideia do que essas 3 coisas faziam. O do web, mais ou menos só. Só que eu queria ver alguma coisa que tipo, me levasse para os jogos, por exemplo. E aí, eu não consegui fazer o de Java, porque tinha um processo seletivozinho ali e tal. Era só para demonstrar proficiência em lógica de programação e tal, essas coisas. E aí eu fiquei com medo, assim, acabei não fazendo. E no Delphi não tinha um pré-requisito. Eu fui e enveredei no Delphi, né? Aí fiz lá um curso de, sei lá, 3, 4 meses no Delphi, ou até um pouco mais. E eu até contei essa piada aqui, mas eu vou repetir. E aí eu cheguei pro professor e falei, cara, eu queria muito programar um jogo. Porque, tipo, a gente estava fazendo programa de caixa, programa de calculadora, né? Essas coisas que você faz no Delphi, no Visual Studio ali, muito inicialmente. E aí o professor falou para mim, cara, eu tenho um material e eu vou trazer para ti, né? E, e a brincadeira é que eu estou esperando até hoje esse material dele lá. Né? Tipo, né? Então, nessa época era muito difícil, assim, e até um pouco depois também. Isso, por exemplo, eu comecei a flertar com alguma coisa a respeito de game design, pelo menos uns 8, 9 anos depois dessa situação, né? Que eu já tinha ido para a faculdade de publicidade e tal, já tava vindo aqui para o Rio de Janeiro, né? Então, eu lembro que eu ganhei um livro de presente, design de jogos, esqueci o nome do autor, mas inclusive eu cheguei a conhecer o autor aqui do Rio, ele era aqui do Rio de Janeiro, que é o cara da Riachuelo Games. Eu esqueci o nome dele, desculpa. Enfim, mas uma hora eu lembro e a gente se topa depois. E isso me deu um horizonte diferente, assim. E lá era muito difícil de pegar livros e tal. E quando eu cheguei aqui, eu tive mais essa facilidade de conseguir alguns livros a respeito dessa área do conhecimento, né? Que é o design de jogos. Então, eu conheci o livro do Shell, na época, né? Que é a arte do game design, um livro clássico aí dos game designers, né? E é muito engraçado, porque aquela mensagem do primeiro capítulo dele me pegou muito, assim, né? Tipo, você é um game designer, verbalize isso, você é um game designer, você é um game designer.
E isso na época me marcou bastante, que foi um divisor de águas realmente, né? E foi quando eu comecei a ir atrás de game jams, de pessoas que faziam jogos na época, e eram muito poucas mesmo, assim. Era aquele papo que a gente estava conversando outro dia aqui, falando sobre o caso da galera do Dungeon Land, né? Então tinha só essa galera meio que ali embrionária e tal, era um processo muito assim de underground mesmo, né? As pessoas estavam meio que escondidas fazendo aquilo, né? Então foi muito difícil achar comunidades naquela época, assim. E aí o Vaca vem dessa relação que eu tive no início lá com design de jogos, que era eu pensei o Vaca como um local onde as pessoas teriam esse primeiro contato, né? Seja com a comunidade, seja com o conteúdo de jogos e tal, e esse primeiro contato fosse facilitado, né? Mais fácil do que o meu primeiro contato, que foi quase nulo com a comunidade, né? Eu lembro de ter entrado num servidor do Facebook na época, se eu não me engano, alguns servidores no Google+, né? E sair entrando em algumas coisas meio que underground, assim, procurando conteúdo. Achei bastante conteúdo, achei bastante gente disposta a conversar sobre, mas ainda assim tinha uma barreira muito grande de entrada ali, até para você descobrir as ferramentas, como é que começava a produzir qualquer coisa e tal. Era um processo bem... Assim, porque hoje eu vejo que já tinha muita gente, por exemplo, no que a gente conversou com o Fabiano, já tinha muita gente fazendo esse tipo de produção em paralelo na academia, mas era assim, muito voltado para aquele nicho ali em específico, né? Que A gente não ano via isso? tanto isso vindo por... isso 2009, 2008, um pouco menos talvez, né? A gente não viu uma produção tão expressiva no mercado, assim, como a gente vê de indie hoje em dia, né? E aí eu pensei a Vaca naquele momento ali, né? E conheci, na verdade, o termo Vaca Roxa, né? Ele vem de um livro do Seth Godin, que é um livro homônimo ao Vaca Roxa, que ele fala sobre essa teoria de como se sobressair. Isso, obviamente, eu conheci através do marketing, da minha experiência de marketing, né? Eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade, então eu ficava atrás desses conteúdos e tal, de diferenciação, marketing de guerrilha, de inovação, essas coisas todas. E aí eu tive acesso a esse conteúdo do Seth Godin, né, onde ele explica durante um livro inteiro sobre o que é um produto ou uma empresa vaca roxa, né? Eu acabei me apropriando desse termo, né, e fiquei com isso em mente, porque eu queria ter muito esse norte, né, que era criar produtos inovadores, disruptivos, fornecer esse tipo de inovação para a comunidade e tal, e tratar esse produto aí, que é jogos, de uma maneira diferente. Eu acho que está funcionando, de certa forma. Mas a teoria que ele fala, só para terminar um pouquinho esse ponto aqui, é sobre diferenciação, né? O insight dele é que ele tá viajando e ele olha para um pasto cheio de vacas, assim. E aí o insight que ele chega é como uma vaca daquelas pode ser diferenciada de um pasto inteiro de vacas iguais, né? Apenas sendo uma vaca roxa, né? E aí ele discorre e descreve essa teoria durante esse livro inteiro. É muito bom, inclusive, recomendo. Ele é meio difícil de achar, assim, físico, mas acho que dá para achar um PDF por aí da vida. É um conceito bacana, né? E o Ministério Público, cara, que surgiu na sua vida? Bebeu até Cara, água. o MP foi uma doideira, porque a minha vida inteira, assim, de trabalho profissional foi baseada em agência de publicidade, design, propaganda, etc. Design gráfico, de modo geral, né? E aí eu estava numa fase da minha vida que eu estava mudando muito para esse design digital, até para aproveitar o conhecimento que eu já tinha para trazer para o mundo digital, que é o mundo dos jogos e tal, que eu estava entrando. Obviamente tem jogos analógicos e jogos físicos e tal, mas eu estava querendo uma ênfase nos jogos digitais. Então eu comecei a estudar muito profundamente sobre o X, sobre o desenvolvimento de produtos digitais e tal, e estava começando a enveredar para esse caminho. E apareceu uma oportunidade lá no Ministério Público que vagou uma vaga de designer lá, numa equipe do setor que a gente tem lá, que é o MP em Mapas, né? Que é na verdade, é CADG, o nome do Instituto é Coordenadoria de Análise, Diagnóstico e Geoprocessamento, né? A gente trabalha com grandes quantidades de dados, a gente tem um dos maiores Big Datas aqui do Brasil e tal. E a gente trabalha tanto com BI, com estatística, com análise de dados, com engenheiros de dados, com cientistas de dados,
galera de BI e de design trabalha junto para proporcionar as melhores visualizações ali e fazer designs de produtos digitais, né? E aí surgiu essa vaga lá, um amigo meu que trabalhava lá me convidou, aí eu fui, mostrei minha proposta e tal. Foi muito engraçado porque, assim, a gente, na entrevista que eu fiz lá com a galera, a gente mal conversou sobre trabalho de produtos digitais do meu portfólio. Eu falei, cara, eu faço jogos. É isso, assim, de modo geral. Hoje em dia eu faço jogos e já trabalhei com design, assim, a minha vida inteira. Aí a gente abriu o meu itch.io lá, a gente começou a falar sobre jogo. Eu Ah, mandei... eu lembro que o chefe na época era o Daniel, ele até já saiu da equipe, tá trabalhando na Holanda agora. Ele me perguntou se eu pudesse tirar uma hora do meu tempo lá do trabalho, se eu gostaria de estudar mais sobre as tecnologias que eles estavam usando e tal. Aí, eu lembro que eu mandei um ET Bilu e eles aceitaram isso. Eu acho que eles me contrataram só pela frase do ET Bilu, que eu mandei. Claro, lógico, eu sigo a ideologia do ET Bilu aqui. busquem Busquem conhecimento. conhecimento, lógico. Quem nunca, né? Seguiu. Todo mundo fala, quem nunca conseguiu uma vaga citando ET Bilu, né? Caraca, ET Bilu é o maior filósofo da Perfeito. atualidade. E aí é isso, e aí eu tô lá até hoje, comecei como parceiro lá de design, né, tampando buraco, e agora eu tô liderando a equipe de design de BI lá nesse setor, e exportando cada vez mais produtos lá para atividade fim, tanto do promotor, quanto prestando transparência para o público, né. Muito bom. E tu tá fazendo, né, a graduação conosco lá no Sim, Infinet, sim, né? também, né. E aí, essa disciplina, né? Eu já tinha trabalhado com outra disciplina. Foi a primeira disciplina que a gente trabalhou? Foi a anterior? A gente fez Adventure e tudo, né. Adventure, né? Então, Ah. e aí, nessa disciplina em especial, você começou a desenvolver um jogo interessante, né? Que era que é o Fire, né? Sim, E sim, perfeito. você estava com uma proposta e, de repente, surgiu uma publicadora, né? Você pode falar sobre isso, é que eu botei no roteiro, tu não reclamou, então vai falar. Sim, sim, não, E tá de aí boa. surgiu essa publicadora e você deu um up incrível no projeto. Agora o projeto é um É. jogo em 3D, era 2D, agora é um jogo 3D. O conceito é bem parecido, né? Uhum. Só deu uma aperfeiçoada, uma boa aperfeiçoada. Mas me fala um pouco como é que foi isso, como é que surgiu essa publicadora. O engraçado é que, assim, eu tô no mercado há um bom tempo, assim, né? Quer dizer, eu já posso dizer que é um bom tempo de jogos. E aí, toda vez que eu falo que eu tô fazendo um curso de jogos, ninguém acredita. Mas, pô, você tá fazendo um curso de jogos agora e tal, não sei o que. Eu tô, não vejo problema nenhum, assim. Eu acho que é exatamente isso o lance que a gente acabou de falar. Busquem conhecimento, né? Cada vez mais. Você sempre procurar experiências que te engrandeçam ali, né? E sim, aí eu estava fazendo um jogo, né, desde o protótipo e tal, tentando seguir ali a proposta da entrega do bloco, né, e veio aquela mecânica lá que ficou interessante. Eu fiz algumas pesquisas ali, foi bem recepcionado pela pesquisa, a mecânica estava gostosa de se jogar e tal. E e eu tenho muito esse viés de mostrar as coisas no Twitter, né, no meu Twitter pessoal, no Twitter do Vaca e nas redes do Vaca Roxa. E eu recebo bastante feedback e a galera tem bastante contato com essas coisas que eu desenvolvo. E rolou um papo com essa publicadora, assim, né? E, tipo, a gente tinha um encaminhamento, eu tinha um encaminhamento para terminar esse joguinho, que seria ele em 2D, né? Eu posso Mas eles demonstrar aqui falaram, depois. desculpa, eles vieram e E falaram, porra, jogo bacana, não sei o quê, como é que foi isso? eles curtiram, né? Compartilharam. Aí eu fui na DM do cara e tal, e aí falei, pô, e aí, ó, não sei o quê, tá afim de jogar? Porque ele tinha curtido só o vídeo, né? Ele tinha visto Ah, lá. Eu, pô, tá afim de jogar? Aí mandei lá, mandei uma descrição rápida do que era o jogo e tal, como é que jogava, e passei o link para ele. Ele jogou, curtiu, ele falou, pô, e aí, o que você acha? Tá afim de conversar e tal? Aí a gente foi desenrolando o papo até que chegou o convite da gente eventualmente publicar o jogo, né? E aí, depois desse convite, a gente amadureceu a conversa e tal, seguiu conversando aí por mais um tempinho, e foi onde rolou um outro convite para publicar numa outra plataforma. E aí, agora eu não posso falar um pouco mais, porque senão eu já vou entrar muito hoje em águas turvas ainda. Mas nesse meio tempo aí,
a gente mudou um pouco o direcionamento do jogo, que ele era todo em 2D e tal, ele era meio que desenhado à mão ali, um vetor meio cartunesco e tal, mas a gente chegou num denominador comum lá, é que o 3D teria um pouco mais de apelo nessa nova plataforma e tal, e a gente resolveu transformar o jogo inteiro para 3D. Ou seja, Nessa então nesse nova processo... plataforma. Isso aí é uma boa dica que tu deu, hein? e aí a gente está nesse caminho aí de transformação do jogo 2D para 3D, né? Porque muda bastante coisa, né? Se você adicionar, é aquilo que eu falei do Mario, do Super Mario, do Mario 64. Você adicionar um plano a mais ali, você já muda toda a dinâmica Com do jogo, certeza. né? E tu tem ideia do prazo de quando vai lançar esse jogo? Qual Deve é? sair para o ano que vem, deve sair para o ano que vem. Esse ano agora a gente deve formalizar a proposta, né, a validar todo, fazer todo tipo de validação, alguns testes iniciais ali e tal. Mas aí eu já estou montando um cronograma para o ano que vem. Boa. Muito bom, cara. Hoje a gente vai jogar um pouquinho dele, né? Podemos. O 2D, O o 2D, o 2D, 2D, é. isso, 2D. E os alunos já te mandaram o link também para a gente jogar o deles, né? Ou não? Não sei. Eu não recebi nada aqui, não. Acho que até tem, Mas mas tem deixa lá eu no ver aqui. WhatsApp, depois você já vai pegando aí, depois quando a gente der um tempo. Uhum, Mas beleza. aí, o Wilson, eu vejo que tu está sempre envolvido em uma cambada, um monte de projetos, né? Ó, Eu sou maluco, meu né? primo tá aí. Boa noite, primo. Ó, meu primo, hein? Salve, Meu salve, boa primo e noite. irmão, Luiz Burlani, tá aí. Então, você está sempre em projeto, a gente volta e meia tá conversando, né? Quer dizer, olha quem fala, né? Eu também sou um mó maluco. Mas, enfim, tu tá sempre em vários projetos, né? Lógico, trabalha no Ministério Público, né, do Rio de Janeiro e tem o Vaca Roxa, né? Me fala um pouquinho como é que é o teu dia a dia, assim, né? Como é que você se organiza, né, para trabalhar em tantas coisas ao mesmo tempo, tá em vários projetos, sempre aprendendo também, né? Tá sempre É. estudando. Eu já Não, vi teu Notion lá, né? Os teus vídeos que você tem que sim, sim. assistir e tal. É completamente caótico o meu dia. Tipo, eu tenho uma organização mínima do que eu tenho que fazer. De certa forma, o trabalho do Ministério Público a gente organiza muito bem, porque tem outras equipes envolvidas e tal, tem de dev, tem de cientistas de dados, estatísticos e tal, geógrafos e tudo mais. Então, a roda tem que girar igualmente para todo mundo. Então, a gente mantém isso super organizado. Tem um planner, a gente usa o Teams, a gente usa uma organização tradicional de sprints lá e tal, um pouquinho de Scrum com a equipe de dev e tudo mais. Com o Vaca, a gente organiza também um pouquinho dessa forma, da medida do possível, né? Separa as criações aqui para cada projeto e tal. Tem o board, no Fira, por exemplo, agora a gente tem que manter uma organização, senão não funciona. Então a gente tem um board de arte, tem um board de 3D, tem um board de code, tem o GDD que a gente tenta manter ele vivo ali e tal. De certa forma, ele é muito importante para a gente manter a espinha dorsal ali funcionando. Mas é muito louco, porque é exatamente isso que você falou. Eu estou em 1000 projetos ao mesmo tempo e não estou em nenhum ao mesmo tempo. Então, é muito caótico, é difícil de explicar. Eu tento manter tudo aberto aqui. Então, eu fico meio que macaquinho, vou pulando de galho em galho. Tipo, eu faço. Vira e mexe, eu uso Pomodoro. Então, tipo, eu passo 25 minutos num, aí 25 minutos no outro, 25 minutos no outro e tal. E assim eu vou o dia inteiro, às vezes a noite inteira, enfim. Eu não consigo ficar com muita coisa assim aberta ao mesmo tempo, porque para mim é difícil Uhum. gerenciar, porque eu acabo me perdendo numa das atividades. Mas eu geralmente eu tenho um leque de coisas que eu tenho que fazer, assim, de projetos. Aí eu divido esses projetos em prioridade em relação ao mês. E todo dia de manhã eu vou trabalhar alguma. Por exemplo, eu tenho que fazer uma logo do grupo de pesquisa que eu estou trabalhando, mas o deadline seria mês que vem. Hoje eu Uhum. tive inspiração em trabalhar nisso. E aí eu Sim, sim. fiz 3 logos. Mas talvez não tivesse, né? Uhum. Aí ontem, Tem muito disso mesmo. aí volta e meia também acontece alguns imprevistos que a gente tem que resolver, né? Hoje também tive que resolver as questões da live e estudar, né, o tempo todo. Então, quer Sim. dizer, é complicado. Mas eu procuro não ser multitasking, porque isso complica, né?
Eu tento Sim, gerenciar sim, por dia. sim, sim. Você só para poder Então, ajudar é as que eu estava pessoas. falando, apesar de deixar tudo aberto aqui, porque eu gosto de ficar vendo, porque senão eu esqueço mesmo, minha memória é muito ruim. Então eu mantenho as coisas tudo abertas aqui e tal, mas o foco é sempre num, assim. Quer dizer, eu tento manter, à medida que dá. Mas acontece mesmo, isso que você falou da inspiração, eventualmente acontece. Tipo, eu tava com um problema, a gente tava trabalhando no Fira 3D. E aí eu tive um problema homérico aqui com a Unity. A Unity começou a crashar muito. Ela não deixava eu trabalhar. Igual Eu teu tentava Zoom. abrir. Oi? Igual teu É, Zoom. eu tentava abrir, aí ela carregava o arquivo, ela carregava o projeto, os arquivos, crashava, aí não me deixava. Aí eu falei com um programador que tá trabalhando com a gente lá, ele tentou falar, tá normal, tá não sei o que, eu tentei, aí eu excluí o projeto, baixei de novo, tentei, crashou, isso aconteceu umas 5 vezes, eu não consegui resolver. E aí, para não matar ninguém, aí eu fui fazer outra coisa, né? A outra coisa é o quê? Eu tô fazendo o jogo Fira 2D no Construct, mas eu cheguei em algumas limitações ali que eu tava com uma certa dificuldade de resolver lá dentro. Umas coisas de colisão, umas coisas de path ali e tal, não sei o quê. E aí eu quero saber, eu migrei todo o jogo pro Godot agora, para Godot, para outra engine que eu Não, gosto de pera, usar pera, 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 bastante. pera, pera, não, pera aí. Pera aí. Calma aí que isso é importante. Vamos mudar o foco. Como assim? Já estava com o jogo bem desenvolvido. Como é que tu fez esse processo? Gostei agora de saber. Me Porra, explica. foi uma sprint, uma mini sprint aí de 2 dias aí, eu estimo aí Mas tu pelo menos começou do uma. zero de novo? Eu comecei do zero de novo. Zero de novo. Quer Caraca, dizer, quer Wilson. dizer, os assets não, né? Porque os assets É, você... eu já tinha, mas toda a codificação foi tudo do zero. mas já conhecia? Sim, não, sim, Ah, já fiz alguns projetos nessa engine, sim. Ela é entendi. muito boa, inclusive. É. Eu já ouvi falar, nunca parei para dar uma É mexida, open não. source e tal, é É, muito boa mesmo, eu recomendo. depois um dia, vou dar uma olhada para ver como é que é isso aí. Mas aí, Wilson, é impossível a gente falar sobre isso, porque isso faz parte da espinha dorsal do teu projeto no Vaca Roxa. Você acabou de falar que a publicadora foi justamente com uma estratégia de marketing, né, de redes sociais. O Uhum. cara deu um like, você foi lá e conversou meio que. Não é máquina de guerrilha, né? Mas você foi lá e, né, foi conversar, trocar uma ideia, né? Conhecer, falar mais. Fui jogar ele no funil, né? Tu foi fazer um elevador pitch, né? Tu É, encontrou ele no elevador, o cara, um opa, remarketing, bacana, né? opa, bacana. Tu falou, mas peraí, deixa eu te apresentar aqui melhor. Conhece aqui o conceito e tal, que é o certo, É. né? Tipo assim, a gente usa as Ah, você redes tem que correr sociais justamente atrás, né? para criar afinidades e parceria Sim, sim, e certeza. etc. Então você foi feliz porque você fez o certo. Mas é necessário muito trabalho, né, para manter as redes sociais, criar uma identidade. E, como eu falei, é a espinha dorsal do teu projeto. Fala um pouquinho aí, porque futuros game design vão ter que se virar nisso, né? Não tem como evitar. Eu agora Total. estou orientando 3 alunos de medicina. E um projeto é no Instagram, que é o Jovens Ideias, que é para poder desenvolver, manter, né, a saúde mental e física dos adolescentes, jovens Uhum. adolescentes. E é um desafio, porque tem que estar ali, né? A gente fica sempre discutindo, pô, tem as atividades na graduação dos alunos, e eles têm que também estar presentes nas redes sociais, isso requer tempo para escrever conteúdo, para publicar. É, enfim, só para poder afirmar, né? Tem um que é o Javidé, tem um outro que é um site, né? Que é o Adolescente, e tem um Aham. app, que é um jogo de perguntas e respostas baseado no conteúdo do site. São esses 3 projetos, só para poder não falar só de um, né? Mas um é Sim. específico de rede social. Então, me fala aí como é que é essa tua gestão, como é que você gera conteúdo, cria, publica, como é que você interage com as pessoas para poder marcar a tua identidade, né, a tua presença. Como é que é isso? Uhum. Fala aí para mim. Assim, sempre foi muito orgânico, né? Desde o início, assim. Eu brinco que eu sou um cara. Eu sou o usuário early adapter, né? Que é aquele cara que sempre tá pegando as coisas ali quando tá em beta e tal, etc.
Então eu peguei o Twitter nessa fase, por exemplo, lá no início, assim, e tal. Peguei o Discord nessa fase também. E a Twitch TV também. Então foram esses três, eu digo, talvez foram essas três pilares, né? O do Twitter, o Twitch e o Discord depois, né? O Twitter eu comecei a criar uma bolha lá no início, quando eu queria me tornar um designer de jogos. Então eu tinha bastante pessoas no meu Twitter, sei lá, que você vai seguindo. Ah, eu gosto desse cara aqui, desse ator, eu gosto desse cara, tem esse filme, tem esse outro perfil aqui. Aí você vai sujando a sua timeline de uma forma que daqui a pouco você não consegue ver nada e tal, tá meio tóxico o negócio, você não sabe por quê. Então eu levei muito tempo para produzir a minha bolha no Twitter. Hoje eu só vejo uma bolha super selecionada ali de amigos e de uma bolha estendida de designers de jogos, né, artistas de jogos, galera de áudio, meio que tudo voltado para jogo, tal. Então eu fiz meu perfil profissional lá misturado com o perfil pessoal. Em paralelo com isso, tem o perfil do Vaca lá também, que a gente tenta manter ativo. O Vaca a gente tenta ter em outros locais, né? Porque, enfim, quanto mais melhor. Então a gente tem no Instagram ali e tal, tem no Facebook e tudo mais. Mas, de modo geral, o contato, a interface Vaca e cliente final é mais através do nosso Discord. Nosso Discord hoje, semana passada, a gente completou mil usuários lá, né, ativos na comunidade. Ativos, vírgula, né? Porque esse 1000 aí também tem alguns bots e tal, tem alguns fakes, mas deve ter uns 900 e pouco, mas vai. É um número que eu acho bem satisfatório, assim, visto que a gente nunca fez tanta divulgação do servidor, foi um troço super orgânico, então era mais boca a boca, era o cara que gostava, que estava lá dentro, gostava do nosso conteúdo, gostava da nossa linguagem lá dentro, e que indicava um amigo, indicava outro, o amigo dele chegava, se habituava e indicava outra pessoa e tal. Então foi um crescimento super orgânico, talvez, muito por isso, talvez a gente tenha uma comunidade super saudável, né? E eu acho que assim, não dá, se você quiser pensar em criar jogos, em ser um designer, seja de jogos ou qualquer outra coisa, de ser esse cara que é um porta-voz de aquilo que você falou, né? Que eu auto me intitulo contador de histórias, né? Não significa que eu falo muito, mas até falo bastante, mas não significa isso. É porque a forma como eu encontrei, né, de fazer o meu trabalho, seja de design gráfico, seja design digital, seja com artifício de UX e tudo mais, é contar histórias. Eu descobri isso, eu desbloqueei esse conhecimento que, na verdade, a gente está contando histórias. A gente não está criando um jogo, a gente não está criando um layout, a gente não está... A gente está criando histórias e essas histórias elas precisam conversar com o nosso usuário, né? Então, ou seguidor, ou não sei o quê. Então, a gente precisa ter essa narrativa muito bem amarrada, né? E eu vejo as redes sociais hoje como uma forma da gente impulsionar, né? Reverberar essa narrativa. Então, assim, me faz parecer que é essencial, né? Quem quer seguir, enfim, um trabalho na criação ali de narrativas, de jogos, de produtos, enfim, esse tipo de produto criativo, né, da indústria criativa que a gente chama hoje em dia, eu vejo muito importante, sim, você ter uma rede social, ou pelo menos um canal ali onde você consiga ter uma interface com o seu público, com o seu cliente, com o seu usuário. Hoje a comunidade do Vaca, ela é um pilar muito forte para a gente, né? Como eu falei, a gente veio do Twitter, eu montei a bolha, eu fiz amigos, comecei a conversar com a galera, me enturmei, criei amizades que trago até hoje, assim, já fiz jogos com a galera que eu conheci só lá no Twitter, depois conheci pessoalmente, a gente marcou encontros e tudo mais. Teve também depois o Twitch TV, que eu fazia algumas lives, então conheci muita gente lá fazendo lives e tal, de pixel art, de game dev e tudo mais, e consolidou isso tudo, né, toda essa bagagem lá no servidor do Discord, né? Então a gente constrói hoje o nosso conteúdo lá no Discord, majoritariamente, né? A gente entrega o conteúdo lá para quem está lá com a gente de primeiro, depois a gente bota isso público para o mundo e tal, Mas você, tipo assim, tem uma estratégia, por exemplo, tem que publicar todo dia no Twitter, ou então Então, a gente já fez mais isso, né? Hoje em dia falta um pouco de tempo de gestão, né? A Marcela, minha esposa, me ajudava bastante e tal, mas assim,
ela também tem os afazeres dela e tal. Aquilo que a gente já falou em outras conversas, a gente não tem uma estrutura muito formal no Vaca Roxa, então a gente acaba ocupando muitas posições e fazendo muitas coisas. Então a gente tinha uma estratégia mínima de divulgar algumas coisas e tal, mas a gente não faz com tanta regularidade, a gente não faz com tanto afinco como empresas maiores fazem, de ter hora para publicar, saca? Dia certinho para fazer, produzir conteúdo tal, produzir uma arte bonitinha. A gente pega ali conteúdo da comunidade, bota, a gente vai botando uns conteúdos mais orgânicos ali, retweetando o que a galera tá fazendo, né? A gente hoje também tem a hashtag do Vaca Roxa, que dá uma fortalecida muito grande ali no Twitter e na comunidade de modo geral, que eu falo que é onde a gente se encontra, né? A nossa ágora é a hashtag do Vaca Roxa. Tipo, se você faz parte da comunidade e quer que o seu conteúdo vá para mais gente, você vai lá e posta com Vaca Roxa, porque você vai ter toda a rede estendida do Vaca te dando apoio, te fornecendo feedback e tal, comentando, retweetando, tudo mais. Então é muito bom, assim. Eu tenho algumas estatísticas do Vaca Roxa que são incríveis, tipo, alcance de 120 mil pessoas, 200 mil pessoas, é muito bom, assim. Isso é muito importante mesmo, Wilson, porque eu até toquei no assunto, acabou que eu não terminei de falar, mas aí eu tenho acompanhado muito perfis de médicos, né? E aí eu reencontrei um colega, né, que a gente trabalhou num projeto há anos atrás, e ele é esposo de uma ex-aluna minha, e ele está com um perfil no Instagram muito bacana de uso do Instagram para médicos, é o Marketing do Bisturi, né? É o Diogo. E eu vi o quanto que, fora da área de tecnologia, né? Porque os médicos, normalmente a gente acha que ligam para essas coisas, mas como é que hoje está difundido, cara? Tá Sim, sim, todo mundo já buscando clientes, né? Mostrando serviço total. e com as estratégias mesmo de marketing digital, né? De marketing de redes sociais. Então, é algo assim que realmente não tem como fugir. Tem que A se ter um pandemia, a jeito mesmo. pandemia acabou impulsionando isso mais ainda, né? É, enfim. Wilson, e aí aproveita aí e fala um pouco sobre o teu processo criativo, né? Ainda mais você que trabalha com várias coisas, né? Criação, programa, desenha, Uhum. modela 3D, só falta. Tu produz música também, só falta. Não, gostaria É muito. DJ, Tá, porra, tá aí uma coisa. Já tentei ser, rapper, já tentei ser DJ, já fiz um é cursinho e mesmo? tal de CDJ, tal, a Bahia, muita rede, mas nunca deu, não. Ah, Nunca tive muito. isso aí, É, uma desta parte eu faço bem, mano. mas eu nunca tive muito. Eu tenho um perfil no Mixcloud. Eu vou Ah, até te mandar para tu ver. Tem as sequências maneiro. lá de rap, né? Eu gosto de hip hop. Da hora. Mas enfim. Então, fala um pouco do processo criativo, como é que é isso? O meu processo criativo, como eu já falei também, por exemplo, um pouco da organização, é meio caótico, assim, né? É aquilo que eu falei, tipo, a gente está numa comunidade que tem, sei lá, 1.000 cabeças lá e tal, onde, sei lá, 500, 400 são super ativos o tempo todo, então a gente tem bastante participação. A gente tem uma área que é o WIP, então as pessoas colocam o que elas estão fazendo lá e tal. Então eu acabo sendo, pelo Twitter também eu vejo bastante coisa e tudo mais, eu tenho um hábito de pesquisar tendências, referências e tal, até para o trabalho de UX e design de modo geral, não necessariamente para os jogos. Então eu sou impactado diretamente e diariamente o tempo inteiro, né? Tem muito de insight, tipo, isso pode ser legal, vou prototipar. Eu estou sempre com o Construct aberto, estou sempre com a Godot aberto aqui e tal, para, tipo, tenho uma ideia, vou lá e prototipar. Eu tinha um projeto que era a Lazy Jam, que era só eu fazendo um joguinho para mim mesmo. Tipo, todo dia eu tinha que fazer um protótipo. E aí eu me forçava a fazer uma mecânica diferente a cada dia, né? E eu sempre tive muito isso. Na época que eu fazia live na Twitch também, que eu fazia live de pixel art. Então, eu me forçava todo dia a criar a respeito de um tema, né? Que tinha um perfil no Twitter que liberava o tema e tal, e eu tentava criar a respeito disso, né? Eu acho que é uma prática que mantém uma consistência ali, e no final sei lá, da janela de tempo que você se coloca lá, você sai com bastante habilidade nesse sentido. Fortalece muito pesquisa de referência e tal, etc, etc. Então, de modo geral,
eu penso num problema, né? Que isso eu não posso deixar, eu como profissional de design de UX, eu não posso deixar de esquecer o problema, né? Então, assim, no processo criativo mais tradicional, por exemplo, eu parto de um problema e do problema a gente vai destrinchando ali várias atividades, né? Então, hoje, por exemplo, na área de UX, né? Quando eu penso em produto digital, eu não tenho como não pensar em várias atividades ali que o profissional tem que lançar a mão. Aquele lance do Canvas, né, que a gente estava fazendo outro dia, a card sort. Então, tem várias atividades ali que a gente pode fazer, né, tipo, e aí vai depender do produto. Por exemplo, para isso eu tenho que lançar a mão dessas metodologias, né, porque eu tenho alguns entregáveis para dar e tudo mais, tem alguns artefatos para gerar. Para jogos, é aquilo que eu falei, de modo geral, eu tento me manter produtivo sempre. Abrir um engine, abrir um Photoshop, um Sprite e prototipar alguma coisa que eu gostaria de jogar. Talvez essa seja a informação mais útil, né? Eu pensar em algo que eu gostaria de jogar, né? Então, nesse sentido do jogo em específico, o problema é fazer uma mecânica que eu gostaria de jogar, assim. Então, se eu me sinto satisfeito com aquela mecânica, né, talvez eu consiga replicar ela. E aí eu começo a pensar ali se aquela mecânica é legal de jogar, eu começo a pensar, talvez, se isso for virar um produto, né, aí a gente começa a ver sobre público-alvo, sobre encaixe ali, como é que a gente vai encaixar, né, porque aí talvez a gente não precise mudar a mecânica, mas a gente mudaria a abordagem, né, por trás dela, mudaria os outros elementos, né. A mecânica, o core básico ali, eu me baseio sempre em algo que eu gostaria de jogar. E consumo, assim, série, tu assiste, filme? Cara, recentemente, muito pouco mesmo. Muito pouco. Série, filme, já fui mais. Eu acho que a minha esposa tá até me olhando de cara feia ali, porque ela fica meio bolada. Porque faz tempo que a gente não assiste coisas juntos, né? Acho que a última coisa que a gente viu junto foi Lucifer, assim, que saiu a última temporada. The Boys. Demórios. The Boys a gente assistiu, tá vindo a segunda agora, e a gente vai parar pra ver também. Por semana agora. Filme faz muito tempo que eu não vejo, assim, tava difícil parar pra ver. Agora, livro, eu tô sempre com alguma coisa aberta aqui também. Isso é mais prático, eu consigo ler uma página ou duas, assim, sem perder muito foco, né? E eu não sei, eu acho Vamos que entrar é em isso. jogos, vamos entrar em jogos. Sabe Pode que eu ser, tô. pode ser. Jogos, assim, é aquilo que eu falei. Eu ultimamente tenho jogado pouco também, mas eu vejo muito o que as pessoas estão fazendo. Então, Mas eu recebo, deixa né? eu Eu te falar. recebo. Deixa eu falar o que a gente passou esses dias. Acho que Claro. vale a pena. Eu tô amarradão no Marvel, né? O novo. Mas esses dias a gente foi jogar o Guild Wars 2, né? Eu, você e o Douglas. E foi uma experiência Sim, sim. assim. Nosso amigo Noob, ele deu momentos assim bem divertidos pra gente. E a gente ficou quase 4 horas, foi assim, entrando em estado de flow, né? Esquecemos do tempo. Quando a gente foi Uhum. ver, né? A gente. A Jogaço. gente. Jogaço. Estávamos lá na terra dos nórdicos, né? Uhum. E, e você chegou a jogar também o beta, né, do Marvel, não foi? Joguei aquela primeira missão. Na verdade, matei o chefe lá daquela exploração da ponte lá, né, e tal. Uhum. E aí depois ela vai com o Banner lá Pra floresta. pra floresta e tal. E aí eu tomei um cacete da galera lá e parei. Sim, quando o Hulk tinha que lutar com os caras, né? Quando tem que lutar com Eu os passei robozinhos essa lá. parte, eu passei essa parte. Aí Muito eu bom. parei, aí depois eu já peguei pra jogar, já tava no último dia do beta, aí depois eu não consegui mais jogar. Mas sabe que aquilo ali é calma, né? Quando eu vou muito Sim, com afobado, eu certeza. morro. Mas quando eu Certeza. vou com estratégia, a coisa até acaba sendo fácil. Mas aí, Eu tentei naquele método de ir apertando o botão e não aí funcionou. você arrasa. É. Mas me fala aí, qual os outros jogos que você tem jogado, suas referências, como é que é isso? Eu já falei de jogar bola, né? Então eu gosto bastante de futebol, assim, de modo geral. FIFA? Então eu sempre deixo um FIFAzinho aqui, jogo 2 partidas quando dá. Tem um jogo que eu tô jogando muito, assim, pra relaxar e tal. Muito. Eu não consigo fazer nada muito, quanto mais jogar. Mas eu jogo também 1 ou 2 corridas do Fórmula 1 novo, então eu até cheguei a comprar um volante aqui de um amigo e tal, tá aqui parado.
E são jogos assim mais de puro entretenimento, né? Que você consegue jogar uma partidinha ali, dar uma espairecida, depois volta para fazer. Eu tenho jogado muito pouco, eu até gosto bastante de RPG, MMO e tal, essas coisas, mas eu acho que agora eu tô num processo aqui que tá muito difícil encaixar tempo de jogo, né? E as janelas estão cada vez piores, assim, dos jogos, né? Tipo, ou você passa muito tempo ou você não passa. Ou então você passa muito pouco, né? Não tem um intermediário, né? Tipo, a janela é muito curta, de 5 minutos, 5 a 10, ou você precisa passar 2 horas jogando troço, assim, né? Esse agora, tipo assim, o que a gente fez nessa jogatina, eu não fazia muito tempo, cara. Nem queria Pois é, parar. fazia muito tempo que eu não passava tanto Eu tempo assim, falei, né? caraca, por isso que eu não jogo mais MMO há mó tempão. Porra, Sim, foi assim, sim, né? sim. E fizemos várias atividades, jogamos até bola de neve na casa das crianças, Cara, que ficamos loucura. abrindo aquela caixa lá de surpresa. Pô, é uma viagem o jogo. Mas enfim, vou quebrar esse teu galho. Vamos jogar agora um pouquinho. Vamos jogar o Fire, pode ser? Podemos, E aí, podemos, logo depois, a podemos. gente joga um pouquinho dos jogos dos alunos. Pode ser? Deixa eu abrir ele aqui. Então, eu Deixa eu ver vou como é que botar ele aqui a nossa tá. vinheta e daqui a pouco a gente volta, né? Tá carregando aí, ó, o joguinho do Fire. Fala um pouquinho da Deixa eu experiência com tampar o ele. código feio aqui do Construct. Inclusive, passar uma mensagem aqui importante, né? A galera costuma falar mal do Construct aí por trás. Porque Unity aquilo, porque Unreal aquilo outro lá. Cara, são das ferramentas mais legais, assim, para você prototipar e até chegar com o jogo, assim, numa qualidade jogável, Ah, né? eu gosto dele, cara. Ele é bem legal. Então, esse jogo aqui, ele nasceu... Eu não sei se eu tenho ele aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que é rápido eu procurar isso. Aqui. Não. Legado. Protótipo pesquisa. Não. Esse cara aqui. Cadê? Tá vendo o Notion aí? Tô vendo. Esse aqui é o GDD inicial dele. Ele era um jogo bem básico, assim. Ele é um jogo de puzzle bem básico. Eu acho que tem umas telinhas aqui. Aqui, ó, a inspiração do personagem. Aqui é o vilão lá, que é o bruxo ancião. Alguns conceitos aqui que eu tô até usando no jogo. Aqui algumas artes conceituais. Essas artes conceituais são do artista que tá trabalhando agora com a gente no outro também. É o Alisson, ele é muito bom. Profissional maravilhoso. Esse cara aqui, a gente até vou trocar essa arte depois, a gente já tem a arte do próprio Alisson que ele fez para mim. Esse aqui é um asset, né, que eu tenho Eu já aqui, que foi usei ele, já comprado, né, ele é usei. muito bom, até bonitinho e tal, dá um aspecto visual na construção bem melhor. Mas aqui eu não tenho o que eu queria mostrar. Porra, abri esse troço aqui para mostrar e não queria. Que é como começou a pesquisa dele, do Fira. Deixa eu ver aqui, GDD, protótipo, estudo de mercado, acho que é aqui. Não. Poxa vida, procurei inovação, achei, tá aqui, ó.
esse cara aqui que eu queria mostrar. Esse aqui são os protótipos iniciais, ó. Começou nessa brincadeira aqui, para testar a mecânica do swipe, né? Então eu só tinha na cabeça essa mecânica que era você fazer o swipe ali no celular e ele ir de um ponto ao outro sem parar. Então ele só pararia na parede, né? E aí eu fui refinando aqui. Depois, nesse momento aqui, eu troquei a mecânica de swipe por botões na tela. Ou seja, você tinha as ações condicionadas aos Por botões, que, mas o Wilson? movimento... Isso me chamou atenção. Na verdade, era uma busca aqui em uma mecânica diferenciada, assim, né? Então, porque o swipe a gente já vê em muitos jogos, tal. Eu tava querendo sair um pouco do lugar comum, né? E aí, até me aproveitando do lance de pesquisa depois, a pesquisa me disse para eu voltar para o swipe. Não, Né? o teste Assim, também, né? Eu me lembro que eu então, nos testei, testes, teste barra pesquisa. Eu falei cheguei com. até a implementar isso aqui também, ó. Eu cheguei a Aqui e tal. jogar essa Não, versão. a jogabilidade não estava ruim, venhamos e convenhamos, mas é porque o swipe ele já A designa ali manipulação a direta é ação, muito né? melhor, Exatamente, exatamente. sem comparação. E aí ele virou isso aqui, né? Vamos jogar, também. Agora já tem essa implementaçãozinha Eu aqui, vi, você né? colocou as fasezinhas. Não está completa ainda, tem vários bugs e tal. Aqui eu tenho até um movimento livre que eu deixei para explorar, né? Eu vi. E aí eu consigo ver todas aqui e tal. Aí se eu voltar para cá, ele tem também esse movimento de seguir quando eu clico aqui. Né? E aí ele começa aqui. Aquela terceira estrela ali? Na verdade é para testar, né? Eu estou condicionando aqui as estrelas, na verdade, a quantidade de swipe. Não estou nem mostrando ainda aqui, poderia mostrar depois. E o jogo ele é bem simplificado, né? Você implementou aquela visão ali, né, do movimento em vermelho. Isso, vai melhorar. Isso aqui é só para indicar mesmo, assim, porque é difícil saber qual é a movimentação. A ideia é ter um rastro quando você faça esse movimento, né? Tipo Fruit Ninja, né? Que você vê ali o corte, né? Quando você faz o corte na tela. A ideia é exatamente isso, fazer esse feedback visual do que está acontecendo. Já que eu tenho poucas mecânicas, né? Então a gente tem que fornecer mais feedbacks visuais ali, né? Já tem planejado quantas fases você vai entregar? Isso aí é o teu jogo do projeto de bloco, né? Exatamente. Para o projeto de bloco eu estou planejando 20 fases. Tá com quantas pronto? Estou com 11. E como é que você está elaborando essas fases? É por experimentação, né? Estou estudando bastante sobre puzzle design, assim. De modo geral, eu penso, assim, foi uma metodologia que eu vi bastante se repetir nesse processo de estudo que eu estou a respeito de como fazer um puzzle melhor e tal, né? Que a gente passa pelo processo de puzzle, né? Tem sempre falando sobre o entendimento da mecânica, né? A percepção do que o jogador tem que fazer, né? Ou seja, que é pegar a chave, né? Então ele vai descobrir ali como é que ele faz isso com a mecânica. Então é chegando aqui e tal, fazendo. Beleza, eu vislumbrei agora que eu peguei a chave, mas eu tenho que ir para a porta. Então já é uma outra camada aqui, né, que a gente começa a fazer. Então eu penso no final, né? Eu descobri, quer dizer, tá funcionando agora eu começar do final e ir moldando o puzzle, né? Então eu penso primeiro na localização da porta final que ela vai ficar, depois na posição da chave, e aí eu vou moldando o puzzle de acordo com essas duas posições, né? Porque aí eu consigo fazer essas variações aqui de ir e voltar, ter que subir e descer e tal, e eventualmente essa confusão ali, que pode gerar até mais de um caminho, né? Inclusive a brincadeira é essa, né? Você completar a fase com o menor número de swipes, né? De movimentos, né? Aqui, nesse momento, eu tô com 11 fases, mas eu não tenho nenhum grande desafio. É que eu julgo que eu ainda tô ensinando o jogador a masterizar aqui, né? Então, são bem lineares. Eu tenho um ou outro ali que tem uma percepção um pouco diferenciada do caminho ideal. Aqui, por exemplo, eu consigo ir por baixo ou ir por cima, né? Então, o jogador, depois que ele vai perceber qual que é o melhor caminho, né?
Eu começo a adicionar alguns elementos aqui, eu acho que, se eu não me engano, essa aqui já é uma das últimas fases, tem mais 2 ou 3 depois dessa, que é esse elemento de bomba, né? A princípio, no jogo, ele não de cara avisa que ele é um elemento bom, né? Ou um elemento que você não vai se machucar, sei lá. Só que aqui é o único caminho que eu tenho para fazer quando eu vou para baixo. Então eu tenho que passar lá de qualquer forma. O jogador vai descobrir isso de qualquer forma. Então ele vai pegar a bomba ali e vai abrir o caminho. Ou seja, a gente cria esse momento aqui de descoberta que ele precisa da bomba para ajudar ele a seguir. Que a bomba é legal, que não é inimigo. Mas se for tu, ele tem que ir por ela, né? Exatamente. Nesse aqui também, né? Aqui só tem um caminho para vir para cima e a gente fortalece esse aprendizado. Tanto essa quanto a outra, eu entendo que elas poderiam até ser uma no lugar da outra, essa ou aquela outra lá, porque assim, eu forço ele aí unicamente exclusivo para aquele caminho, porque eu gostaria muito que o jogador aprendesse que ele tem que se utilizar da bomba, né? Aqui acabou, na verdade era para ter um texto aqui que tá bugado. E por enquanto é isso. E aí eu tô planejando mais algumas fases, que é adicionando uma camada de power-up, né? Que isso a gente até já planejou pro outro. O outro eu saí correndo, feito louco, né? Correndo atrás, então eu escrevi bastante coisa que não tem nesse. O outro já está bem mais completo, já está com um escopo bem maior, com elementos, com mini-boss, com boss, com vários tipos de porta. No outro eu tenho 3 tipos de porta. A porta normal, que é a que abre com a chave. A porta de fogo, que abre com o ritual de fogo que o Fira faz agora. E a porta das sombras, que a gente retira a maldade dos lacaios que estão lá e tal, e a gente alimenta um troço lá que abre essa porta. Então o outro já está alguns passos à frente desse aqui. Esse aqui está um processo um pouco mais num passo um pouco mais devagar. Mas é engraçado porque à medida que eu vou também mexendo nesse projeto aqui, eu vou tendo ideia para o outro, aí eu vou documentando, trazendo do outro para cá e tal, vou ajustando e tal, tá sendo bem divertido. Esse acabou sendo teu protótipo, né? Sim. Inclusive, aquela ideia que você me forneceu, que você me deu, né, que ainda não me cobrou por ela, mas talvez você até possa, que era levar esse cara aqui para algum tipo de minigame lá dentro do outro, né? Eu não descartei ainda não, eu até gostei. Isso é bem bacana, cara. Uhum. Alguma premiação, ou então até, sim. sei lá, enfim. Poderia ser um puzzle, né? Alguma coisa do tipo. Me lembrou agora o próprio Mario, né? Aquele Mario que é em 3D, o mais novo, né? Mario. Esqueci agora, mas que aí você chega em alguns o Odyssey, né? O Odyssey. Aí você chega em algumas paredes e vai para o jogo em 2D. Nossa, aquele é muito bom. Né? Isso veio também, acho que do próprio Zelda, não foi? Do Zelda, isso. Do Zelda tem. Isso é bem interessante, né? E você pode brincar com isso também, sabe? Enfim, vamos jogar um pouquinho então o jogo do Rodrigo. O Igor acho que não mandou ainda, né? O Igor, manda aí. Vamos jogar aí, vamos ver o que o Rodrigo inventou agora de novo. A construção da galera tá ficando bem legal. Né? Fala aí, Rodrigo. Não cheguei a mudar ainda não, acho que não. Tá na mesma versão? Tá. Já botou uma tipografia. Não, já mudou, pô, não tinha essa abertura. Aí você escolhe aí o volume da música. Uma coisa que eu ainda. Uma coisa que eu ainda tô seguindo o relator lá, que o relator, no caso, é o Fabiano, que ele. Foi o Fabiano? Não, foi o Rafa que falou sobre a consistência visual. Me incomoda um pouquinho aqui, agora falando sobre design mesmo, que é onde eu tenho mais proficiência. Esse cara ser em vetor e essas coisas, e as alminhas que você colocou aqui, eu até chego a comentar, mas não foi tão específico falando isso. Elas serem em pixel art. De repente poderia ser do mesmo estilo, entendeu? Causaria um pouco menos de confusão na arte. Entendi. Beleza. Porque, tipo, a caveirinha aqui, ó, ela é vetorial também, ela conversa bem com ele. A questão de pegar o personagem ali, não sei se tu sabe usar o Illustrator e fazer um vetor desses personagens. Pode até aproveitar ele mesmo, né? Fazer um vetorzinho por cima ali e tal, e aproveitar o design dele. Né? E eu tava até usando eu tava usando o Illustrator hoje para fazer uma logo,
Ele agora tem uma ferramenta de caneta lá que é muito boa, que ela já faz a técnica que a gente usava anteriormente, de ir criando os nós e apertando, se eu não me engano, o Alt na época, para poder criar uma curva na linha. Ela já faz Isso. Sim. automático, aí tu vai fazendo todo o desenho e aí no final você só ajusta os nós. Pô, tá tranquilo, fácil de vetorizar. Beleza. Pô, o lance da dificuldade aqui agora, acho que tu mexeu nisso, né? Tá mais... Mexi, né? Tá legal. Vai ficar mais tranquilo também para testar Isso, e chegar até o final. No primeiro momento, pode crer. Mas Assim, aí tem tá tanto- aumentando conforme a pontuação, é isso? Vai. Aí, chegou os outros. Agora chegou os outros, né? Eles tiram a mesma quantidade de dano cada um, ou cada um tira mais o outro e tal? Ou é só a Não, velocidade é deles? mesmo. É o O mesmo. rosinha é mais É uma rápido. vida, né? É uma vida. Aham. O que muda é a velocidade que eles caem, né? Pode crer. E agora o último eu coloquei ele bem grandão. Ficou legal, mas eu ainda não atualizei, não. Ah, tá. Por enquanto tá com esses dois, Não, tem o terceiro que vai chegar daqui a pouco. mudar É legal, transforma- dá pra brincar bastante antes de começar a dificuldade mesmo. Legal. Eu não sei se precisa da palavra pontos ali, né? De repente pode ser só. E Ou mudar, né? Contextualizar direto com o jogo, botar almas, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tem que já atualizar as fontes também. Essa fonte, porque as outras você já atualizou também. É mais ou menos naquele conteúdo que a gente viu, né? Evitar de usar vários tipos de fontes diferentes, né? Tentar dar Sim. uma. Tem um macetinho aqui que até acho que foi o Fabiano que falou de ficar no mesmo local o tempo todo, né? Estão hackeando o jogo. Não, geralmente a galera corrige isso de tempos em tempos, mandando um inimigo na posição onde o jogador tá. Isso tá viciadinho. O Rodrigo, esse recorde aí ele vai ficar. Deixa eu morrer aqui pra ver como é que vai ficar. Não, mas ele vai ficar. Para outras Ele não fica sessões. gravado, não. Ah, tá. Ele tá só enquanto a sessão dura aqui, né? De repente pega aquele lance do local storage lá que o Kleber passou. Aí implementa isso. É molinho, assim. Pode ser. Pode ser. 2 cliques, né? Porra, não sei nem ler agora nisso. Mas tá ficando legal, cara. Assim, eu acho que a única coisa que me incomoda. Não chega nem a incomodar, assim, mas a única coisa que destoa que eu vejo é só essa percepção de manter a consistência da arte, assim. Do resto, cara, tá bem legal. Sim. Eu gostei desse lance aqui, foi dica lá acho que foi do Kleber, né, que falou de manter essa curva de aprendizado aqui um pouco mais suave, né? Então tem esse momento aqui de aprendizado e tal, é bem legal mesmo. O Igor mandou o jogo, não? E eu não sei se você tá pensando em fazer algum tipo de power-up, não sei, tipo, aí pode ver, tipo... Sim, tô sim. Né? Dá uma invencibilidade pra ele. Aumentar os pontos, sei lá, algumas coisas desse tipo, viajando, assim. O Igor caiu. Mas legal, cara. Parabéns mesmo. Show. Valeu. Aí, feedbacks. Qual trabalho tu vai dar pro Rodrigo agora? Já falei, o lance da arte, eu acho que pra mim, né? Só isso, assim, o resto tá bom. Aí o resto seria mais implementações futuras, né? Sei lá, algum power-up aqui. Quanto vale a caveira? É 1 ponto só ou vale 10, sei lá? 10 pontos. 10 pontos. Aí, de repente, não sei, algum outro tipo de coletável que valha mais, saca? Esse tipo de coisa. Sim. Que seja mais difícil de pegar. Que seja mais difícil de pegar, ou que só apareça quando tenha mais bicho aparecendo na tela, né? Ou seja, vinculado à dificuldade, alguma coisa pegar, desse tipo. Isso pode confundir, né? Mas pegar antes de cair no chão. Sim. Isso pode confundir, porque a dinâmica tem que bater, né? Mas enfim.
É isso. Mas sim, legal, cara. Assim, é só adicionar o lance das camadas lá, de repente fazer 1 ou 2 camadas a mais de gameplay aqui, que já tem um bom produto aí. Sim. Beleza. O Wilson você quer bater o recorde, né? Vamos ver se tu bate esse recorde. Tem que testar e deixar ele só andando, ó. Não tô nem clicando. Qual é o teu recorde, Rodrigo? Nem lembro, não sei. Mas é mais do que 252? Deve Eu ser. creio que sim, Isso já foi. Na verdade, eu tenho jogado mais para testar, mas ainda não peguei assim para bater recorde. Pra bater recorde. Pra bater Tá bom. Bem, Isso de testar é vamos complicado. voltar para nossa conversa, para finalizar. Valeu, Wilson. Obrigado aí. Que isso, cara. Eu que agradeço. Estamos de volta. Wilson, a hora está chegando. 10 minutinhos para acabar o programa. Muita coisa ainda para se falar, não vai dar para a gente abordar tudo, mas... Passa muito rápido. Mas provavelmente esse programa irá continuar futuramente, então a gente tem muito ainda que conversar. E aí, para a gente aproveitar esses 10 minutinhos que vamos passar, né, como de costume, vou fazer 2 perguntas para você, para a gente poder manter o ritmo de passo. Uma, olha que coisa legal, hein, que eu estou vendo aqui. Fica o rostinho ali, né? Da hora. Caraca, fala do Notion, né? Eu tenho que falar dele, pelo amor de Deus, muito bom. Sabe que eu gostei dele? O que a gente está falando aqui para o pessoal entender? A gente está usando o Notion para esse projeto, né? E o Wilson vai falar um pouquinho mais dele, mas acho que esses dias ele colocou lá que eu podia mudar a visualização, né? Porque a gente tem um calendário, e aí ele teve a ideia de colocar as fotos dos convidados no início. E aí ele falou, pô, dá para mudar a visualização. Aí, só para me lembrar aqui quais são as visualizações, calendário, lista e galeria. Lista, né? Caramba, aí quando eu fui botar em galeria, eu vi a cara de cada convidado, até publiquei hoje no Facebook, né? Fica legal, né? Muito maneiro. E aí eu fui agora ver, né, qual é a próxima pergunta no roteiro, e aí aparece o rostinho do Wilson andando pela tela, ou seja, ele substitui o ponteiro do mouse, né, pelo bonequinho para indicar onde que o Wilson está mexendo. E eu não sabia disso, né? Então você consegue ver, trabalhar de forma colaborativa e ter essa sensação do que o outro está fazendo, de mais ou menos igual o Miro, né? Sim. Quando a gente usa, e é bem em tempo real, é muito engraçado, é muito bom. O Miro, a gente não vê o ponteiro. A gente vê quando o cara clica num objeto para poder editar. Esse não, esse eu vejo onde está o seu ponteiro mesmo. Bem bacana. Mas enfim. Eu tô muito evangelista do Notion. Tô Notion pra cá, Notion pra lá, tô jogando pra todo mundo. Galera lá do servidor do Vaca que tá sofrendo, porque eu tô mandando vídeo e template direto. Pô, mas é muito bacana mesmo. Eu também tô bem entusiasmado com a ferramenta. Bem robusta, né? Tem muitos templates, muita coisa que você pode fazer. Eu tô usando agora a lista de tarefas e cada hora eu tô agregando mais uma feature, né, deles. Sim. Mas enfim, Wilson, tu tá mergulhado, né, nessa área, e aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha, como é que vai ser o futuro da área de desenvolvimento de jogos, da área de game design, ainda mais com essa questão da pandemia que
deixou, né, estremeceu a terra. O que você espera aí nos próximos Eu espero que anos seja muito próximos? bom, né? Eu espero que seja muito bom. E assim, a gente está vendo, né, como tendência, né, como um mercado que está em franca ascensão de alguns anos para cá, né? Agora a gente tem alguns exemplos até de unicórnio, né, que é o caso da Wildfire lá de São Paulo, né, que já virou uma multinacional, exporta talento, exporta jogos, tudo mais. Então a gente vê crescendo bastante. A gente vê o cenário também, por outro lado, de incentivos, né, por parte, por exemplo, do Estado, né, com editais e tudo mais, crescendo também. A gente teve um baquezinho com a Ancine aí e tal, mas enfim, espero que se regularize logo possível. Mas a gente vê também esse tipo de financiamento crescendo, a gente vê a gente que está ali no meio, diretamente envolvido com a galera que está querendo fazer, toda hora você vê um estúdio aparecendo, você vê alguém fazendo um jogo de relevância, um conhecido seu que fechou com uma publisher lá de fora, ou um cara que fez um crowdfunding ali e está lançando o jogo e tudo mais. Então, eu acho muito promissor todas as iniciativas independentes que a gente está tendo. Eu acho que a gente ainda tem uma indústria e um mercado muito jovem, né? Tem muito que aprender ainda com a galera lá de fora. Por assim dizer, a gente não tem uma cultura de AAA ainda, a gente não tem um grande lançamento nacional. A gente tem alguns cases, a gente tem o Horizon Chase, a gente tem o Thorin, a gente tem os jogos lá da Behold, a gente tem a própria Rogue Snail que está aí, a Mas gente tem vários. esse Rio Oblivion aí, eu acho que vem forte, né? Então, mas não sei, assim, ainda que seja um candidato a AAA, né? AAA tem lá, né? A galera brinca que é a lot of money, a lot of people e a lot of time, né? Então tem essa tríade sagrada para a construção de jogos, né? São jogos de mais de milhões de dólares. Então, a gente não tem uma cultura ainda de fazer jogos. Eu estava até comentando esses dias num outro grupo, né? Que a minha percepção mais rasteira disso é que para a gente começar a fazer jogo grande, a gente tem que saber fazer jogo pequeno. E eu acho que a gente ainda não sabe fazer jogo pequeno, né? Eu acho que a gente ainda está meio que amadurecendo ali, amadurecendo a indústria, amadurecendo os processos, amadurecendo da onde esse profissional vem, né? Da formação do profissional, porque também não é só, vou financiar aqui para a EA vir para o Brasil. Tudo bem, ela vai vir para o Brasil, mas ela vai ter que trazer 400 funcionários, saca? Porque a gente não tem tanta mão de obra disponível. Quer dizer, até tem, não estou exagerando. Mas seria, por exemplo, um caso de vir 5 EAs, 7 EAs, 5 EAs e 2 Ubisofts, enfim, ser um cenário de grandes empresas. Tá Eu acho faltando que a gente dinheiro, né? está faltando dinheiro, mas eu acho que está faltando muita coisa antes disso. Capacitação de funcionário, fortalecimento da indústria como um todo. O nosso mercado ainda é muito incipiente, né? A gente tem muito disso, que o custo médio dos jogos aqui é muito menor do que lá fora. Então, o custo não, né? O gasto médio aqui é muito menor do que lá fora. Com relação a AAA, é claro, porque gasta-se muito dinheiro em jogo mobile aqui, por exemplo. Mas é uma análise rasteira minha que eu tenho, talvez eu até tenha que pesquisar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que a gente ainda não está preparado para uma cultura de AAA, né? Mas eu acho que a gente está seguindo um caminho aí muito bom, assim, ao meu ver, de construção desse chão de fábrica ali, né? Como a galera gosta de falar lá no MP, né? Esse é o chão de fábrica ali. Então a gente tem que construir cada passinho de cada vez e tal. Tem uma galera que já vem aí visionária há um tempo, né? Que é os exploradores, a galera com as enxadas na mão cortando o mato, que ainda estão por aí, né? A galera da Behold, a galera da Rogue Snail, né? Que é o Venturelli, que fez o Dungeon Land, ele ainda está aí lançando o jogo e tal. Ele, mais do que ninguém, pode falar que a indústria é muito complicado, porque ele está pegando vários tipos de investimentos e tudo mais, está emplacando agora alguns lançamentos e tal com a Rogue. Então, a Behold, por exemplo, agora recentemente saiu daqui, fechou as operações agora aqui no Brasil, está trabalhando lá no Canadá, então a gente tem esse trade-off aí não tão positivo, né? Mas a gente vê que a galera tá dando um jeito de produzir, né? Ainda é muito difícil por questões de imposto, por questões de custo, enfim, mas eu acho que a gente chega lá em algum momento. Vamos chegar. E aí, para finalizar, Wilson, como de costume, antes de a gente falar do próximo convidado, deixa aí uma sugestão, alguma orientação para a galera que quer entrar nesse mercado e quem já está no mercado para se firmar
mais, né? É uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me falado lá no começo, que eu falo bastante. Assim, fazer jogo não é fácil, né? Parece ser uma atividade lúdica muito legal e tal. Os processos, por muitas vezes, são muito divertidos e tudo mais, mas não é fácil. E a gente vai passar por dificuldades que a gente passaria em qualquer outra área área profissional, né? Enfim, a gente vai ter alguns bloqueios, a gente vai ter algumas dificuldades. Não é sempre tudo muito divertido. Então, por exemplo, se você pretende ter um estúdio ou desenvolver de uma forma mais estruturada, então você vai ter que ter um processo gerencial ali que nem todo desenvolvedor quer fazer, né? Tem o lance de ter que de gerenciar grana, gerenciar time, gerenciar, enfim, recursos e tal. Então, é um processo chato que às vezes a galera que está começando não bota muito na balança e que quando toma esse choque de realidade se frustra um pouco, né? Mas essa é a primeira dica assim que eu dou, que é que encarar jogo como um produto, né? Então, entender que fazer jogo não é fácil. E a segunda é para o cara que está começando, para o cara que já está aí, para o cara que, enfim, já tem 10 anos de área, 20 anos de área, que eu acho que é a coisa que eu aprendi mais lá no início. Isso sim, isso a galera fala muito, e realmente eu acho que é verdade, que é para fazer jogo você precisa fazer cada vez mais jogos, né? Então, ou seja, a gente vai errar muito até acertar lá na frente. Então, para acertar lá na frente, você precisa ter aí vários erros e a gente só erra tentando fazer. Então, se você quer ser game designer, você precisa fazer muitos jogos, muitos protótipos, ter muitas ideias, colocar em prática essas ideias, né? Porque não adianta também ter ideia e ficar só no mundo das ideias. Então, E mostrar, né? Mostrar para os outros, pegar exatamente, mostrar para feedback. os outros, arrecadar feedback cada vez mais. Então, é só assim que a gente vai crescendo, né? Fazendo cada vez mais jogos, fazendo cada vez mais protótipos, expondo cada vez as ideias, né? Porque à medida que você vai expondo as ideias, você vai melhorando a forma de expor essas ideias, né? E eu acho que é isso. Façam mais jogos. Wilson, eu vou pedir um plus. Essa foto tua aqui, cara, Uhum. o que que é? Que é uma arte, né? Você acha que tem uma Ah, sim, árvore sim. ali. E qual é o Tem conceito outra. dessa arte? Na verdade, isso aí era uma época que eu tava brincando muito. Eu trabalhava na agência ainda, então eu tava meio que brincando muito com dupla exposição de foto, né? Aham, Isso aí é só uma foto em cima da outra, assim, não tem um sei. processo artístico muito elaborado. Na verdade, o processo de dupla exposição é um processo artístico, mas não tem um processo artístico muito elaborado. E eu acho que é uma coisa que comunica bastante, assim, sempre foi marca registrada a barba. Esse lance da cicatriz que a gente acabou não falando, que tem ali, ó, que foi um acidente de quadriciclo que eu quase morri É mesmo? com 12 anos de idade e tal, que é, Com é 12, cara? outra loucura, assim, na minha vida. Muito doido. E, tipo, a galera sempre brincou que essa janelinha, assim, era como eu adquiria conhecimento, né? Que eu abria aqui a cabeça mesmo e enxertava o conhecimento aqui. Ah, Tipo. essas linhas E aí são o tem, quê, Wilson, e aí essas tem linhas? é uma ponte, na verdade, é uma ponte que vai até A a janela. foto, até a janela, assim. Então, seria a ponte do conhecimento, né? E tal, toda E a essa árvore é a viagem. sabedoria? É, enfim, a base, né, de tudo. Né? É bacana, cara. Muito bacana. É, Wilson, eu vou falar agora. Pô, foi um prazer, né, conversar contigo mais uma vez. A gente tem conversado Que isso, eu que agradeço. muito ultimamente, né? Então é sempre um papo muito prazeroso. A gente está sempre A trocando recíproca aí é muita verdadeira. ideia. E eu vou falar um pouco do convidado, né? Semana que vem, vai ser segunda-feira, dia 14. Vai Sim, ser perfeitamente. o Ítalo Nevis. Ele é mestre e doutor em engenharia mecânica, licenciado em matemática, é sócio fundador da Trial Forge Studio. Ele atualmente está desenvolvendo um jogo que eu estou muito entusiasmado, né? Que é o Deathbound, que algumas pessoas aí. Que eu confesso que no começo eu estava chamando disso, né? Do Dark Souls brasileiro. Só que eu acho que isso é muito pouco. O cara foi além. Eu estou fazendo. Estou sendo um tester, né? E ele tem mecânicas assim que são bem que diferenciam, né? Do Dark Souls. Então é um Souls-like, mas não é o Dark Souls brasileiro. É algo que eu acho que foi além. E E então o pessoal ficar já atento aí, anotar na agenda que no dia 14, né, às Vai ser 8h30, maneiro, né, vai ser maneiro. vai ser bem maneiro, porque Vai ser maneiro. ele conseguiu financiamento, ele começou.
pequeno, né? Desenvolvendo Sim, acho que com um sim. colega, e aí agora ele conseguiu financiamento, já está com uma empresa, está com um funcionário, então vai trazer aí e tem uma Sim. formação bem eclética Aham. também, né? É. Fez engenharia mecânica, mestre doutor, fez licenciatura em matemática, então ele tem muita coisa para dividir com a gente aí, vai ser uma aula Sim. também. E pelo que eu vi, eles apresentaram agora o pitch recentemente lá do Startup Rio, que eu estava de olho e tal, e ele está com alguns planos aí para futuro também. Vai ser bom ele comentar sobre Ah, isso aí. bacana. Então Bem já dá legal. uma atualizada lá no nosso roteiro, que já está pronto, Aham. né? Eu já até mandei para ele. Mas É. enfim, tem que falar também, né, do projeto que é essa arte que tem aí no fundo, nossa, né, desse controle com a asa, do projeto conhecido como Extra Life, né? O endereço é Extra Life, extra-life.org. Ele é um projeto que arrecada dinheiro para filiais do Hospital Children, Miracle Network, 100% do que é dado doação para as lives que alguns streamers fazem num determinado dia, ele mandado para essas filiais de hospitais, né? Esse projeto surgiu em 2008 para homenagear a Victoria Emmon, que morreu de leucemia, e eles disponibilizam essa arte de graça lá no Streaming Elements. E o evento desse ano vai ser dia 7 de novembro, né? Vai ser uma maratona de 24 horas, onde tudo que for arrecadado vai para esse hospital. Mas eu acho que no site já pode colaborar o ano inteiro. É questão de entrar lá no site e dar uma olhada. E é isso. Show. Eu tenho um último insight aqui, que inclusive nasceu hoje de uma reunião que a gente estava tendo lá do Ministério Público, Uhum. que eu acho que pode se aplicar aqui também para a galera aí. Que a gente estava falando sobre a experiência do usuário, né? E como a gente começa ali no projeto e tudo mais. Peraí, que eu vou falar uma coisa muito importante, desculpa. Quem tá online não sai agora não, porque a gente tem um sorteio de um jogo. Que a gente ficou a tem live isso. toda falando. Nossa. Então não saiam daí que não é nenhum sorteio. Na verdade vai ser uma quiz, né? Um quiz Um de quiz. conhecimento de jogo. Então fiquem aí, porque vai valer um jogo na Steam. Até R$10. Aí vocês escolhem aí. Vai ser uma loucura. Eu não sei nem como é que vai funcionar isso, mas a gente vai fazer. Não, vai sim. Vai partilhar aí o endereço que eu vou te mandar. Tá. É do Kahoot lá, né? Tá, Eu beleza. vou te mandar já. Me Mas passa fala logo aí, aí que a gente já vai desculpa, abrindo aqui. enquanto você fala aí, desculpa eu ter te cortado, porque senão o pessoal podia ir embora. Não, perfeito, Aí perfeito. fala aí, enquanto eu te... E aí a gente estava conversando sobre problemas, né? Que é como a gente inicia um produto, né? Porque o produto ele vem para resolver um problema, né? Na maioria das vezes, né? Os produtos de qualidade, os produtos de sucesso, a gente vê muito esse processo. E a gente estava pegando algumas referências e tal. E lá no site do MP, inclusive, a gente já passou isso para frente, tal, para a gestão de quem toma conta disso. A gente tem uma área lá no MP que é na parte de transparência, que era sobre o produto que a gente estava discutindo. E a gente estava falando exatamente isso, sobre problemas. E aí, quando a gente entra nessa área, tem lá respostas e perguntas frequentes. Uhum. Isso foi muito doido, porque assim, o insight que a gente tirou disso lá é que e é um modus operandi que a gente vê bastante, por exemplo, no setor público, de modo geral, que é você pensar primeiro na solução e depois no que ela resolve. Então a gente perde muito tempo tentando fazer que as pessoas pensem que aquela solução é maravilhosa para elas. Então você perde mais recurso fazendo esse movimento do que efetivamente tentando resolver um problema de maneira eficaz. E foi só esse lance de trocar resposta por pergunta, porque o certo seria perguntas e respostas frequentes. Ou seja, você começa com a pergunta e não com a resposta, né? Que, sei lá, depende, num viés exploratório, por exemplo, você começa com a hipótese, enfim, tudo mais. Mas nesse caso, assim, a gente percebeu esse gap ali de interpretação, porque, tipo, eles estão começando com a resposta já,
sacou? Para adivinhar a pergunta. Então, isso é um gap muito bizarro, assim, no questionamento de problema, quando a gente tem que resolver alguma coisa de maneira eficaz. Né? E esse foi um insight, assim, que eu até trago, obviamente, eu gosto desse tipo de devaneio e tal. Por exemplo, quando você está fazendo um jogo, saca? Eventualmente, você precisa resolver um problema com aquele jogo. Por exemplo, você vai fazer um jogo educacional, um jogo de treinamento e tudo mais. Você tem um problema muito específico para resolver. Você não pode começar pela solução. Você não chega com um jogo tentando encaixar naquele problema ali. Quer dizer, pode até acontecer, mas eu acho que uma maneira um pouco mais eficiente de resolver isso seria pensar no problema, diagnosticar aquele problema, maturar aquele problema e pensar na solução com base no processo ali, né? Isso é muito mal Então, observado, porque era sabe qual é a principal característica do cientista, né, Luiz? Sabe não? fazer perguntas, Elaborar boas perguntas. elaborar melhores perguntas, né? E é isso, assim. Então, pô, se você não tem esse pressuposto da pergunta, se você só tem convicções, né? Você, sei lá, não sei. E, olha, sabe que a minha dissertação de mestrado foi um interview, uma ferramenta de chat, né, para entrevistas educacionais. A gente convidava um especialista, como você, assim, e os alunos fariam perguntas, né? Aqui a gente está fazendo uma entrevista, um para um, né? Eu estou fazendo perguntas para você, mas era todos os alunos fazendo a pergunta para o especialista usando o chat. E o título da dissertação era Perguntas sem Resposta. E aí era para que nenhuma pergunta que fosse jogada no chat, como era difícil encontrar as perguntas no meio das mensagens, ele conseguisse identificar todas e só não respondesse as perguntas que ele optasse por não responder, e não simplesmente porque ele não viu ou não identificou que era uma pergunta. E aí é interessante que você falou isso, a importância das perguntas, porque elas não podem ficar sem respostas, né? Então é só para poder dar um adendo. É uma busca interminável, né? É isso aí. Perguntas sem resposta é uma loucura. Temos que saber fazer bem as perguntas. Cada vez melhores perguntas. Por isso eu não posso te passar, então a gente vai ter que arriscar de eu partilhar a tela e ver se dá porque certo. tá no seu login aí, né? Tá, beleza. Isso beleza. agora, a gente pode ver isso para o futuro. Mas aí o pessoal fica aí, eu vou entrar com a vinheta e já vou partilhar minha tela e ver o que dá. Deixa eu pegar o link do Kahoot e botar nos coisas. Não, vai aparecer o kahoot.it, né? E eu vou dar o código. Confirma aí para mim ver se está aparecendo a tela. Não tem como conferir. Tá aparecendo a tela? Preto na live. Oi? Na live tá preto. Não, mas acho que foi um tempinho. Foi quando eu mudei de câmera. É possível. Vê se aparece. Vai ficar um pouco preto e daqui a pouco aparece meu navegador. Vamos lá, expectativa. Alguns segundos. Já entrou o Cristiano. Já entrou o Rodrigo Rezende. Já entrou o Wilson. Wilson, Você é o último colocado. Mas você não pode, não, Wilson. Você já viu as perguntas? Tá foda. Não, mas eu não vou responder as perguntas. Entrou o Davis. Ainda tá preto, né, cara? Alguém mandou no Facebook? Vou botar no Facebook aqui. Peraí. Eu acho que não vai rolar assim, não. Peraí, deixa eu ver outra forma.
Tá difícil, hein? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Zoom. Deixa eu... ver agora. Deu um jeitinho aí, né? Acho que agora vai aparecer. Eu dei uma modificada na tela. Vai ficar meio desconfigurado, mas tá ok. Quando aparecer aí na live, pessoal, dá um feedback, por favor. Temos do Didi também. O Eu Só Tenho 6 anos. Caramba. Já apareceu na live. Beleza, então vamos lá. Jack entrou. Peraí, deixa a galera. Eu postei no Facebook agora. Aí deve entrar. E detalhe, tem 30 pessoas assistindo. Não entrou nada ainda. Vamos lá, vou dar mais um tempinho. Que isso aí vai ser para finalizar a live. Pode passar muito tempo. Speed Raccoon. Mais 1 minuto, hein? Vamos entrar. Porque tem sempre um delay, né? Sim. No Twitch é mais rápido, mas no Facebook tem um delayzinho um pouco maior. Entrou o Kill. Não sei se fala isso, sim, né? Guilherme. Já temos aí 9, hein? A disputa vai ser boa. Já tá melhor que o do outro sorteio. O outro foram 4, né? Esse é um joguinho, tem que saber, não é só concorrer, não. Vamos lá, gente, vamos começar, hein? Mais alguém vai entrar? Mais alguém? Demorando muito, hein? Vou começar, hein? Vamos. Entrou mais um, deu tilt. 10 aí, deu tilt. Eu mesmo. Esse Wilson não é você não, né, eu mesmo? Não. E foi até bom falar isso, porque eu ia brincar, né? Falando que hoje o programa ia ser no estilo Eu Mesmo e Irene, que é um filme de 2000 ou 2002, do Jim Carrey. E eu falei, eu não vou botar isso, porque ninguém vai saber o que eu tô falando. E a primeira coisa que comentaram foi isso, né? Que hoje seria Eu Mesmo e Irene. Entrou o Blue Heaven. Blue Heaven. Acho que já deu, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Temos 12. São 30, filho. Vamos confirmar se são 30 mesmo. Tem 30 online. Não vai mais ninguém? Vou começar, hein? Grita no chat. Mas não adianta gritar, porque sempre tem Eu vou começar, né? Começar. Fica pra próxima. A próxima vez já ficam atentos. Então, 3, 2, 1, valendo. A pergunta tem tempo a responder, eu deixei. Vocês têm que escolher a cor específica da resposta. E aí vocês vão ter que ficar mudando de janela, né? Quem foi esperto entrou no celular, quem não vai ter que escolher a cor aí. E a primeira pergunta é: qual era o nome antigo do Mario? Era Luigi, Jumpman, Shigeru ou sempre foi Mario? Rosa, né, para Luigi, azul, Jumpman. Mario Verde, né? Mario Verde. Que é para ser Luigi, né? Dei mole. Podia ter aproveitado aí a teoria de cores, né? Vamos lá, 11 respostas, falta só uma, eu acho. Não, são 16, né? Não, são 12. Não, 12. Falta um aí. Deve ser o Eu Mesmo. O tempo conta, tá? Então, se vocês demorarem a responder, é menos ponto. Quanto mais rápido, mais pontos vocês ganham. Fechou. A maioria acertou, era Jumpman. Vamos ver aí como é que tá o nosso ranking. Primeiro lugar, deu tilt. Segundo, o... Caio? Kill, deve ser Kill, né? Isso faz jogo como ninguém. É mesmo? Conhece? É daquele. Eu te passei uma
uma chave daquele joguinho lá na Steam, que é um Ah, cubo, é dele aí, ó. cara, Maravilha, o aqui, maluco ó. faz jogo. Esse é o cara. Vamos lá. Próximo. André tá aí também, André. Nem sabia. Ó, no Pac-Man, qual era o fantasma que sempre pegava o caminho mais curto até você? E aí, o rosa é o Pim, né? O, o vermelho é o Blink, o laranja é o Clyde e o azul é o Imp. Só que as cores das respostas estão marcadas, claro. Parece aqueles testes de. É, o rosa é rosa, o azul é laranja, o verde é azul e o vermelho é amarelo. Até eu fiquei confuso agora. Mas aí, meu irmão, vocês têm que se virar. Tá todo mundo pensando, ó, 5 Salve, respostas. Fractions! Tá todo mundo perdido aí nessa resposta. O jogo vai ser de escolha de vocês. Isso é uma parceria com o Infinet. O Infinet está bancando. Eles vão reembolsar. Então vocês vão poder escolher um jogo até R$10. Mas pense no seguinte: no último dia, na primeira semana de outubro, que a gente vai fazer um pós-mortem nesse programa com o pessoal da produtora, né? Vai ser uma live especial. Vai ser um prêmio de um jogo de R$100. Então, Vai ser ó, bom, hein? vai ser bom mesmo. Vai ser bom. Mas daqui até lá, todas as lives vai ter um jogo até R$10 na Steam. Escolha de vocês. O vencedor escolhe o jogo. Vamos lá, faltam 2 respostas. Não pode, ó. Eu tô dando muito tempo, vocês estão procurando no Google. Não tá valendo isso. Mas se procurar no Google, Mas perde, vai porque o perder tempo. conta. Vai perder Pode tempo. procurar no Google à vontade, porque vocês vão perder o tempo. Falta um, hein? Deve ser o eu mesmo. Vamos ver. Qual é o fantasma que sempre pega o caminho mais curto para você? Pronto, fechou, né? Mas tem mais gente. Não, 12 respostas e ainda tem tempo. Mano, 12 pessoas? Foi. Vermelho, né? Na verdade, só 4 acertaram. Que é o Blink, que é o vermelho. E tá no amarelo. Não tenta entender. Ó, Davis aí passou, tá em primeiro lugar e disparado, em quase o dobro. Que isso, mano. Que isso, mano. Pegou a dianteira tudo. Terceira pergunta. E falou que não sabia, ele chutou ali. Qual é o protagonista do GTA San Andreas? Essa é boa. Nico Bellic, Michael De Santa, o CJ ou o Trevor? O Trevor amarelo, o Nico Bellic rosa, o Michael De Santa, não sei se é Michael Michael, eu nem lembro. E eu joguei bastante, não lembro como é que é a pronúncia, mas é azul e o CJ verde. Na verdade, joguei o não posso falar, porque todos são personagens do GTA. E eu joguei todos, né? Então, desde o primeiro lá, que era visto de cima, né? O jogo de carrinho. Nossa, como eu gostava do 2. O 2. O 2 era bom demais. Nossa. O 2 foi um dos jogos que eu joguei a exaustão na época. Eu joguei muito San Andreas. Vamos lá. Vamos ver as respostas. Vamos ver como é que vai ficar isso. 13? Pô, todo mundo viciado. Todo mundo viciado no GTA. Que isso. É o jogo mais jogado, né, Wilson? Não. Ó, o Davis está disparado na frente. Que Vamos lá. isso? Quarta pergunta. Em Pokémon XY, a galera mais nova aí, como se chama o Pokémon aquático que pode ser escolhido no início do jogo? Cara, esse eu não sei, mas eu adoro o Articuno. Ho-Ho, Sherlock ou Fluke? É Fluke que fala? Não sei, essa versão, temporada, sei lá, edição, eu não joguei. Eu nunca fui fã. Podem me matar. Mas eu joguei muito, mas os primeiros. Eu joguei muito Gol, né? Gol eu fiquei... Não, a primeira geração, a Red, Blue ali e Yellow, eu joguei muito, mas muito mesmo. É papo de desligar o Game Boy e ficar escutando a música. Assim, e ter que ir pra ver se o Game Boy tava desligado, né? E o Gol que eu joguei, eu fui assaltado, né? Eu tive que ter esse prazer de ser assaltado à mão armada jogando Pokémon Go. Na minha rua, cara. Praticamente na porta de casa. Caraca.
Uma experiência ímpar. Aconteceu bastantes casos assim nesse troço, né? É. O Se mundo não tivesse estava acontecido, preparado para ele. não Quer dizer, tava. o Brasil nunca Brasil, está preparado porque para lá ele. fora eu joguei em Portugal, foi bem tranquilo. É. Joguei o ingresso também, né, lá em Portugal. Pô, eu lembro de ir em Curitiba para uma Global e tomar um susto, assim, tipo, uma galera, eu tava andando na rua, tinha uma galera, assim, falei, caraca, o que é isso? E não tinha nada acontecendo, não tinha um bar aberto, não tinha restaurante, era tipo um domingo, tava tudo fechado. E aí era um local que tava um Pokémon lá e tal, tava todo mundo fazendo a raid lá. Muito maneiro. Agora eu tô jogando Minecraft, que é na mesma linha. E é bacana que tem um cenário lá em 3D que você entrasse. Então, a maioria acertou, né? É o Fluke. Fluke? Fala? Como é que é? Tu que é viciado aí. Eu não sei. Fluke? Não, essa versão aí eu não joguei, não. Eu parei no Bulbasauro aí, no escuro. Ó, o Davis ainda em primeiro. Vai ser difícil tirar dele, hein? E agora a última pergunta. Qual desses monstros tinha olhos verdes na versão beta 1.8 do Minecraft? Os zumbis, o Enderman, os Creepers, famigerados Creepers ou os esqueletos? Minha filha tá jogando agora. Oi? 4 anos. Eu não sei como é que ela consegue. Cara, meu filho hoje... Fico impressionado, cara. Fico impressionado. O meu filho gosta também. Meu filho tava assim... Meu filho imagina o Minecraft. Ele pega o machadinho que tem num bombeiro. Vou quebrar bloco. Aí ele começa a quebrar no ar. E aí o Clipper. E ele tem 3 anos. O Clipper, vai explodir. A minha tem 4 aqui também, tá nessa, assim, tipo, pô, como é que faz? Mas tá jogando bem. Eu falei, caraca. Então, eu vou começar a jogar com ele, ele no iPad e eu no computador, usando o servidor do Education. Se você quiser, a gente pode jogar online com as crianças. Pode ser, eu jogo no celular, assim. Mas aí tu joga o... mas eu arrumo a conta do Education. Pode ser. O que a gente joga é dentro do Play Kids, que tem um... sim, o meu filho também tem. Mas eu vou te dar a conta do Education e aí você entra no computador e a gente joga online. Tem até uns exercícios bacanas pra tu jogar com a tua filha. Da hora. Sabe que eu fiz 2 estudos de caso com o Minecraft. Um com os médicos lá do meu grupo de pesquisa. A gente entrou no labirinto. Tô pra editar o vídeo, ó, pra publicar. Aí a gente entrou no labirinto, depois fez umas construções. E eu fiz uma outra com 2 médicas para trabalhar o Mindfulness, né? E a gente usou o Minecraft também. Foi uma experiência assim, bem bacana. E aí, ficou bem parado essa resposta aí. E 3 pessoas acertaram o Enderman. Vamos ver se manteve em primeiro lugar. Em terceiro lugar ficou o Didi, que eu não tinha visto no ranking. Em segundo, o Davis. Ih, Davis perdeu! Na última! Tirada sensacional do... Deu que tilt. Isso? Isso é hacker, hein, cara? Deu na tilt. Última! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Ô, deu tilt. Tem que pegar o e-mail dele aí pra gente se falar. Ele tá lá no servidor do Vaca. Então tá ótimo. Eu mantenho o contato com ele. Então vamos manter o contato aí para poder pegar os seus dados e escolher o jogo pra gente poder te mandar como presente, né? Parabéns aí, meu querido. Pô, incrível virada, cara. Você até falou, pô, tá difícil de tirar do Dave ali. Caraca, sensacional essa virada do... Pô, eu já tava achando que não ia virar. Bem, e é isso, né, Wilson? Foi muito divertido, muitas alegrias, até com o jogo aí. Porra, se deixar, fala a noite toda aqui. Então, valeu aí pela experiência. Já sabendo que no próximo encontro tem outra gincana dessa, tá? E, o Davis logo no Minecraft, errou no Minecraft, olha. Foi bem eclético essas perguntas, né? O cara tinha que ter jogado o Minecraft, Pac-Man, da antiga, né? Teve que jogar o Pokémon. Pokémon chutou o Davis. Ele é jovem, é novo, moleque novo. Pô, errou o Minecraft? Como é que é possível isso, cara? Pois não entendi, não sei. É isso que a galera tá falando ali. Lá, alguém tá falando que sabe que
pesquisou no Google. Tá na boca do gol ali, teve que pesquisar. Mas pesquisou no Google, ele pode ter perdido por causa do tempo Perdeu também, né? pelo tempo, pode ser pelo tempo. Mas eu não sei se o tempo perde tanto ponto. Ele errou a última. Tu errou a última, não errou, David? Tem o delay, esqueci. Enfim. Ele falou que não jogou o alfa, beta, etc. do Minecraft. Então tá certo. Porque agora que ele viu a pergunta. Mas enfim, é isso, Wilson. Errou a última. Foi um prazer, cara. Foi bem divertido, né? Por sinal. A gente não pode esquecer desse campeonato, né? E de praxe teve problemas técnicos, né? Qual será o problema técnico da semana que vem? Dia 14, então a gente se vê. Tem que ver isso aí. Dia Você 14, tem então. Será que a gente vai fazer um programa perfeito? Maneiro. O programa perfeito, será que a gente consegue? Semana que vem é a semana que tem 2 encontros, não é? Segunda, o Ítalo. E na sexta, meu camarada Léo É o Léo, né? Isso. Léo também tem história para contar. Desenvolvedor da Double Dash Studio. Agora mestrando da UF. Pô, o Léo, eu conheci ele lá no Infinet. Ele estava apresentando, eu acho que era o projeto da pós dele, uma coisa assim, de jogos e tal. E eu fui assistir. E eu fui assistir lá e tal. Ainda Era botei até uma pilha para escrever um artigo desse projeto, mas... Aí a gente trocou figurinha, trocou cartão e tal. Depois a gente se esbarrou umas 2 ou 3 vezes em jams presenciais aqui no Rio e tal. Vai ser dois programas muito bons, segunda e sexta. E na outra semana também tem mais 2. É o Kleber e o Diego, também 2 feras, professores do Infinet também. Um grande desenvolvedor, o outro um grande artista. Na verdade, são polivalentes também, né? Fazem de tudo um pouco. Sim. E aí, para finalizar, o Leandro na outra semana e o pós-mortem no início de outubro. É isso, gente. Muito obrigado. Até segunda-feira que vem. Não faltem, avisem a todo mundo para a gente ver se a gente bate recorde aí, pô. E agora que eu sou afiliado aqui na Twitch, gente, porra, manda ver aí, senta aí, paga pra gente aí, paga pra nós aí, ó. Subscreve aí, eu não sei nem como é que pede isso, mas dá dinheiro aí. Quem é assinante, vou assinar lá hoje. Assina aí, ó. Eu vou assinar lá, vou te dar um dinheirinho. Que isso. Porque eu tenho direito a me inscrever. Eu vou ver lá. De Prime, né? Então, deixa o Prime aí, gente. É assim que a galera jovem fala, né? Deixa o Prime, escorrega o Prime pra gente. Dia 11 o Prime abre de novo e eu dou sub. Beleza, então. Galera, muito obrigado. Valeu. Parabéns ao Deu Tilt, né? Parabéns ao David também, que fez uma grande partida. Foi um campeonato assim. Foi uma partida assim emocionante. E estudem para as perguntas da semana que vem. Show. Valeu, galera. Só para fechar aqui, aproveitar que a gente está na live lá do Vaca, isso do Prime que eu já estou fazendo um jabá gigantesco aqui, mas para a galera que está no servidor e tem gente que não apoia no Apoia-se e tal, tudo mais, eu vou vincular aí o Prime também da Twitch ao cargo de lá no servidor também, meio que correlato ao do Apoia-se lá, então vai ficar... Esse programa te botaram profissional do Twitch TV, hein? Que isso. Que isso. Caraca, valeu, tem que fazer, jabá monstro, né? Tá certo, valeu.